Você já sentiu que sua vida espiritual está estagnada, como se houvesse um muro entre você e Deus? E se eu te dissesse que existe uma prática poderosa, testada por séculos, que pode derrubar esse muro e transformar a sua caminhada espiritual? Hoje vamos mergulhar no incrível poder do jejum espiritual, uma prática capaz de renovar a sua mente, fortalecer a sua fé e te aproximar de Deus como nunca antes. Assista até o final, porque eu vou te mostrar como começar e colher frutos espirituais nessa experiência. Olá, eu sou o Rodrigo e, como muitos de vocês, também enfrento os meus desafios da minha caminhada de fé. Criei este canal como uma forma de me aproximar de Deus e me forçar a aprender cada dia mais. Hoje vamos falar sobre jejum espiritual, como fazer e para que serve. O jejum espiritual é mais do que apenas uma abstinência de alimento. Ele é uma disciplina bíblica, um tempo de renúncia às distrações físicas e materiais para buscar um relacionamento mais profundo com Deus. É uma expressão de dependência total dele. Na Bíblia, o jejum é frequentemente acompanhado de oração e arrependimento, sendo uma forma de expressar devoção, humildade e busca pela direção divina. Não é um sacrifício vazio, mas uma oportunidade de crescer espiritualmente. Em Mateus 6,16 é dito: "Quando jejuares, não vos mostrares contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para parecer os homens que jejuam. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão." Nesse texto, vemos que Jesus não disse "se jejuares", mas "quando jejuares". Indica que o jejum é esperado como uma parte da vida espiritual. Por que jejuar? Quais são os propósitos do jejum? Buscar intimidade com Deus. Jejuar é uma forma de desligar do mundo e se conectar com o Criador. Ao silenciar os desejos da carne, a voz de Deus se torna mais clara. No jejum, você percebe que Deus é a verdadeira fonte de sustento, não o alimento, não o conforto, mas Ele. Isaías, em 58,6, descreve o jejum como uma ferramenta para a libertação espiritual. Não é este o jejum que escolhi? Que solte as linguarudas da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e deixe livres os quebrantados? Em Atos 13, de 2 a 3, os líderes da igreja jejuavam e oravam antes de enviar Paulo e Barnabé para uma grande missão. Jejuar nos ajuda a discernir a vontade de Deus em tempos de incerteza. O fortalecimento espiritual. Assim como Jesus jejuou antes de enfrentar as tentações no deserto, Mateus 4,2, o jejum prepara o espírito para enfrentar os desafios. Moisés também jejuou durante 40 dias no Monte Sinai, enquanto recebia as leis de Deus. Êxodo 34:28. Esse jejum demonstra como a abstinência pode ser um tempo de revelação e entrega total. Esther e o povo judeu. Antes de interceder pelo povo diante do rei, Esther pediu que todos jejuassem por 3 dias. Esther 4:16. Isso mostra como o jejum pode ser uma arma em tempos de crise. Daniel fez um jejum parcial, abstendo-se de alimentos específicos, buscando entendimento e revelação divina. Daniel 10, de 2 a 3. E não podemos esquecer de Jesus. O seu jejum durou 40 dias e é um modelo de preparo espiritual para enfrentar os desafios. Mateus 4, de 1 a 11. Certo, e quais os benefícios espirituais do jejum? A purificação da alma. O jejum ajuda a nos identificar áreas de pecado e fraqueza em nossas vidas e nos leva ao arrependimento genuíno. A sensibilidade à voz de Deus. Ao jejuar, você percebe que Deus não está em silêncio. É o ruído do mundo que impede de ouvir. Renovação da fé e da confiança. O jejum nos ensina a depender de Deus e não das próprias forças. Em momentos de opressão espiritual, o jejum combinado com oração é uma arma poderosa para a vitória. Certo, entendi. E como eu posso praticar o jejum espiritual? Primeiro passo, você precisa determinar um propósito. Antes de começar, tenha clareza sobre o porquê você está jejuando. Pode ser para obter uma direção, buscar cura ou simplesmente se aproximar de Deus. Atualmente, muitas pessoas falam em 3 tipos de jejum: o total, o parcial e o digital.
O jejum total é a abstenção de alimentos por um período. O jejum parcial, você pode excluir certos alimentos, como o jejum de Daniel. O jejum digital, você se afasta de redes sociais ou de distrações. O terceiro passo é incluir orações e leituras da palavra. Sem oração, o jejum é apenas uma dieta. Leia passagens que fortalecem a sua fé, como o Salmo 42, de 1 a 2. Como a corça anseia pelas águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Quarto passo, finalize com gratidão. Ao terminar o jejum, dedique um tempo para agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida. Certo, mas todo mundo pode fazer jejum? Atenção, muito cuidado com a sua saúde física. Certifique-se de estar apto fisicamente para jejuar, especialmente em jejuns mais longos. Tenha a motivação correta, evite jejuar por orgulho ou para impressionar os outros, assim como está escrito em Mateus 6, 17 a 18. E tenha persistência. Se falhar, não desista. Se falhar, não desista. Deus honra o seu coração e as suas tentativas. Na minha caminhada de fé, eu venho evoluindo gradativamente. Para esse ano de 2024, uma das minhas metas era começar a jejuar. Hoje, no momento que gravo esse vídeo, estou de jejum, para me manter mais próximo de Deus e escutar as suas palavras para a minha vida. Confesso a vocês que a compulsão por comida é bem difícil de ser controlada, mas Deus me deu força e paz nessa caminhada. Buscarei tornar isso um hábito e sei que Deus estará comigo nessa decisão. O jejum é uma jornada de entrega e intimidade com Deus. Ele não é fácil, mas os frutos são incomparáveis. Se você nunca jejuou, te convido a dar esse primeiro passo. Deus tem algo incrível reservado para você. Deixe o seu comentário sobre como foi a sua experiência ou sua dúvida. Vamos crescer juntos nessa caminhada espiritual. Que Deus abençoe a sua vida e fortaleça a sua fé. Até o próximo vídeo.